o requiem do povo Ainu. Traduzido do francês. À semelhança das nações ameríndias, o que hoje resta do povo Ainu, outrora tão notável e tão ardentemente apaixonado pela liberdade, vê-se miseravelmente confinado em algumas aldeias aborígenes, extingue-se em silêncio, abandonado a um destino que de modo algum merece. Antes da hegemonia japonesa, o seu imenso território desdobrava-se, contudo, à maneira de uma árvore majestosa. A grande ilha de Hokkaido, então denominada Ezo, constituía-lhe o tronco maciço, de onde se lançavam dois ramos distintos. Um, inclinado para noroeste, não era senão a ilha de Sakhalina, Kitaezo ou Ezo do Norte. O outro, para nordeste, desenhava o Rosário das Kurilas, ou Kuezo ou Ezo dos Confins, desfiado até à ponta do Kamchatka. Nos confins do mundo conhecido. Durante cerca de um milénio, o Japão não teve noção séria alguma destas ilhas escondidas sob as barumas mitológicas. O pouco que delas sabia provinha-lhe de singulares mercadorias que recebia por troca: óleo de tubarão, penas de águia, licano medicinal, estranhos trajes cozidos de casca no verão, de peles de foca do inverno, ou de rumores longínquos, pouco seguros, que descreviam os chefes insulares como gigantes muito malvados e dados à magia, capazes, a seu belo prazer, de produzir a chuva e fazer soprar as tempestades. Só em 1604 foi investido um daimyo em Matsumai, mas este limitava-se, de certo modo, a montar guarda. Negligenciáveis e negligenciadas, estas ilhas foram igualmente a única parte do Pacífico que escapou à atividade infatigável do Capitão Cook. A esse título, provocaram a curiosidade de Lapérouse, que, desde a sua partida de França, ardia de impaciência por ser o primeiro a lá abordar. Em 1787, as fragatas sob o seu comando fundearam diante de Sakhalina, e os franceses, desembarcados em terra, entraram em contacto com uma raça de homens diferente da dos japoneses, dos chineses, dos Kantchadals e dos tártaros, de quem não estão separados senão por um canal, subjugado pelas suas maneiras doces e espontâneas tanto quanto pela sua rara inteligência. Lapérouse não hesitou em compará-los aos europeus mais instruídos. Relata com maravilhamento como um insular, compreendendo seus pedidos, agarrou num lápis para traçar sobre o papel um mapa rigorosamente exato e indicar por traços o número de jornadas de piroga. Veio a restauração do Meiji, que haveria de transtornar os equilíbrios seculares do Ezo, talvez mais ainda do que os do Japão, ao longo de uma política brutal de desbravamento e de colonização, agravada por desapossamentos autoritários. A administração central sujeitou os Ainus a uma tutela de madrasta que pagava até o nome da sua terra. Nesta marginalização forçada, a sua rica literatura oral, transmitida de geração em geração no santuário da sua memória, definhou até não ser mais do que recordações de avós. Esquecidos os cantos consagrados aos antepassados, Ainukar, as epopeias divinas, Kamunukar, e os contos, o Vetker, onde se animava uma natureza vagamente personificada, o mar que alimenta, a floresta que abriga, o ursinho criado na aldeia com cuidado infinito, tal como dublora Kubdera e Tsuiko. Afora alguns anciãos, os Ainus já não empregam a sua língua, falam japonês. O fervor sacrificial de Shiryuki. Foi para conjurar este destino que surgiu Shiryuki, dilacerada entre a sua educação japonesa moderna e a herança das suas avós, recitadoras ilustres. Sabendo-se condenada pela doença, esta Aino empregou a sua brevíssima existência a transcrever em latim e a traduzir em japonês 3 epopeias divinas, tornando-se a jovem que capturava os deuses em presente aos seus. O seu coração deixou de bater aos 19 anos de idade, apenas algumas horas após a conclusão do sem manuscrito Ainu Shingyoshu, coletânea de cantos Ainus. A sua tia, Imkano, e o seu irmão, Shirimasu, retomaram em seguida o facho, publicando imponentes sequências. No seu prefácio com acentos de testamento, Shiryuki entoa o treino daqueles condenados a desaparecer. Horobiuku Mono, Para onde foram todas aquelas pessoas que viviam em paz nas montanhas e nas planícies? A natureza que existia desde os tempos antigos desaparece progressivamente. Os poucos dentre nós que ainda restam abrem grandes olhos espantados diante da evolução do mundo. Oh, silhueta lastimosa em vias de perecer, obrigada a agarrar-se à clemência alheia. A resistência pelo espírito de Nukisi-Ukizo. Em perfeito contraponto a este elogio fúnebre, Nukisi-Ukizo recusa a profecia da extinção, através do seu manifesto de 1934, Assimilação e Vestígios dos Ainus. Ainu no Douka to Senshou. Ele reanima o orgulho do nome Ainu que, na língua dos seus, significa ser humano, fustigando o homem ordinário. Ningen, Cegado por interesses pessoais, apela ao advento do homem virtuoso. Hito, Ponto. Neste ideograma,
cujos dois traços se amparam um ao outro para se impedirem de cair. Ele é a alegoria mesma da nossa necessidade de um apoio mútuo vigoroso e constante para se manter de pé, tal como Confúcio distinguindo o homem honrado 君子 do homem de pouco, é na benevolência ativa, é rígida em virtude, que o intelectual entrevê a esperança de uma sociedade enfim apaziguada onde os homens virtuosos respeitam a potência da natureza. Em busca das almas esvassadas. Tal como desapareceu o velho Azo, com estes ainos, irmãos do fragor das torrentes e do lamento do vento nas folhagens, ameaçam também apagar-se a psifagia silvestre e bárbara, a comunhão mítica com o invisível, as charnecas selvagens povoadas de memórias gloriosas e de deuses cá muito, enfim, as primitivas intuições tendo por centro a ideia do Ramat, o espírito, a intimidade secreta, o coração do homem e das coisas. Perdemos a nossa própria parte de animismo no mundo natural, que não cessa de encolher. É urgente tentar recuperá-la, como aqueles xamãs de outrora que se lançavam numa demanda para alcançar as almas esvassadas dos moribundos antes que se dissipassem para sempre.